Mas esses senhores do STJ moram em Brasília, comem caviar, bebem champanhe e uísque, portanto conhecem muito pouco da realidade das pessoas aqui em Minas Gerais. É isso mesmo, Figueiredo? Ou eu estou errado e esses senhores supremos do Superior Tribunal de Justiça acham que o negócio é Brasília e não a dura vida de quem foi atingido por um crime ambiental e contra a vida? Ô Paulo, eu acho interessante, né, que toda vez que vê algum assunto aí sobre o judiciário, você gosta de levantar essa bola aí para a gente comentar sobre os problemas e a falta de visão, né, da sociedade, do judiciário para com a sociedade. E isso que você disse não é só um privilégio do judiciário em Brasília, como do executivo, do legislativo, como a gente sabe que eles estão lá e fecham os olhos para as demandas da sociedade brasileira. Mas nesse caso, Paulo, o que aconteceu, assim, até pela a minha visão jurídica, foi uma reforma mesmo de uma decisão que tinha o Tribunal de Justiça, que foi uma decisão do Tribunal de Justiça para criar um parâmetro. Como havia inúmeras ações judiciais e para facilitar, inclusive, a forma do julgamento, tem essa forma jurídica, que é a uniformização das jurisprudências, para fixar parâmetros para, principalmente em casos de indenizações como esse. Só que o STJ entendeu que com essa situação poderia gerar prejuízos e que esses valores não iriam indenizar por completo algumas pessoas. Então, nessa situação específica, Paulo, eu concordo com o STJ com essa reforma, mas com um porém, né? Até que ponto, até que onde vai esse limite dessas possíveis indenizações sobre essa reparação diante dos prejuízos que tomaram referente ao abastecimento de água, que a gente sabe que no caso de Mariana foi extremamente prejudicial, né, Paulo? A cidade de Valadares aí ficou totalmente sem o abastecimento de água porque ela vivia realmente das águas do Rio Doce. Então, nesse ponto específico, eu concordo com o STJ, mas tem que ter um certo cuidado para imaginar até onde vai esses limites dessas questões, dessas indenizações, para não gerar também, né, Paulo, um enriquecimento ilícito, como a gente sabe que acontece principalmente quando se trata de tragédias desse tamanho. Ou melhor dizendo, como você muito bem diz, de crimes desse tamanho, né, Paulo? A única preocupação que eu tenho quando eu fiz a crítica ao STJ é porque, tudo bem, R$ 2.300 pode ser uma quantia irrisória, mas quanto é a quantia que vai ser arbitrada? Porque eu não vi na decisão, me desculpem a sinceridade, eu não vi que valor será arbitrado. Nós vamos voltar ao zero? Porque agora não tem nem a decisão dos 2.300 e nenhuma definição. Que definição é essa, Kertzmann? Vai botar água a que preço? Olha, o preço que vão botar eu realmente não sei, mas eu tendo a concordar com a análise do Figueiredo. Tanto que o pedido, né, de reconsideração da decisão foi feito pelo próprio Ministério Público de Minas Gerais, em conjunto, né, com os atingidos. Me parece que a questão é justamente essa, Paulo. O valor é muito pequeno, né? Perto do que seria necessário. Agora, o impressionante disso tudo é que a gente continua andando em círculos, né, nesse assunto. E me chama a atenção, obviamente, que pelo modo negativo, né, pelo lado negativo, a mesquinhez, né, dessas empresas. A gente está falando de grupos bilionários, mas bilionários de verdade em dólares. Assim, ficar postergando qualquer decisão, ficar brigando na justiça, isso eu acho uma coisa muito cruel. Vocês costumam adjetivar como crime, outros costumam adjetivar como acidente. Independentemente dessa situação, sem adentrar ao mérito ou fazer juízo de valor, o que importa é que algo muito ruim aconteceu, algo muito ruim atingiu diversas populações. Eu acho que essas empresas, com tanto dinheiro, elas poderiam parar com essas guerras judiciais e efetivamente indenizar os atingidos de alguma forma. Para encerrar, eu queria discordar do tópico final do Figueiredo, do que ele falou, que essa medida visa inibir, né, ou coibir algum tipo de enriquecimento ilícito que se dão nesses casos de indenizações por tragédias. Ô Figueiredo, antes fosse assim, antes os indenizados conseguissem ficar ricos de alguma forma. Eu sei que o enriquecimento ilícito no termo jurídico não é esse, necessariamente ficar rico, mas eu jamais vi uma recuperação de uma tragédia que minimamente reparasse o que foi perdido. O que me assusta mais uma vez é que a gente fica na filigrana jurídica, viu, Figueiredo e Kertzmann? Mais uma vez, a gente está tratando de um crime sem proporções, e eu insisto a palavra crime, porque havia o conhecimento da presidência da Samarco, da diretoria de mineração e da diretoria de geologia
dos riscos do rompimento da barragem do Fundão em Mariana. Eles tinham conhecimento do que poderia acontecer. Para mim isso é crime e sempre será crime, eu não tratarei com outro nome. E esse crime vai se arrastando e ninguém dá solução, diga. Não, e tem um detalhe, assim, até para esclarecer esse ponto que o Ricardo comentou, mas antes disso, eu estava aqui pensando, é interessante, né? Nós tivemos 2 crimes, né? O de Mariana e Brumadinho, obviamente, um com perdas de vidas muito maiores e outro com impacto ambiental muito maior. Mas quando a gente tenta comparar algo que obviamente é incomparável, mas principalmente referente às questões de indenizações, sabe, Ricardo e Paulo, a gente vê que em Brumadinho as coisas caminharam, né, de certa forma. Óbvio que tem ações judiciais, tem coisas discutindo, principalmente o acordo com o Estado de Minas Gerais já foi resolvido e os resultados para a população mineira estão aí. Quando a gente olha para Mariana, né, é um caos, é o que o Ricardo disse, né, a gente está caminhando em círculos, né, o cachorro aí correndo atrás do rabo. E um detalhe, né, quando eu falei a questão do enriquecimento ilícito, como aconteceu em Brumadinho e São Ricardo, muitas pessoas que não tinham, inclusive, terras que foram impactadas foram beneficiadas com enriquecimento ilícito. O Paulo sabe disso. Até tribo indígena surgiu em Brumadinho depois da tragédia. Né? Surgiu, então, assim, brotou da terra. Quando eu falo... Exatamente, né, Paulo? Então, assim, quando eu comento sobre isso, é porque, vocês me conhecem, né? Sabem que eu sou uma pessoa que eu tento levar, inclusive, a minha vida dentro de uma certeza e de uma coerência da forma muito correta. Então, se a pessoa tem direito à indenização, tem e merece indenização. Agora, se não tem, o brasileiro sempre usa, sabe, Ricardo, em algumas circunstâncias, não querendo generalizar, obviamente, tragédias para conseguir benefícios próprios. Basta ver o que também está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, o meu alerta sobre essa notícia, dessa reforma do STJ, é sobre isso, né? Que, obviamente, o judiciário, na condução dessas ações, vai ter que ter realmente esse cuidado para saber ponderar a aplicação dessas indenizações para não acontecer, infelizmente, esses oportunismos diante dessas tragédias que a gente vive no nosso país. Paulo. Diga. Me permite um complemento aqui ao Figueiredo. Ele comentou também a respeito de que, ao contrário da tragédia de Brumadinho, né, que aqui andou, os acordos foram celebrados e o de Mariana não. Eu acho que tem muito a ver com os agentes envolvidos, né? Aqui a gente teve a participação efetiva do Ministério Público de Minas Gerais, a participação efetiva do governo mineiro e as coisas andaram. Esse caso aí foi levado para Brasília, daquela forma que você já cansou de nos contar como foi, né? Então, quando muda de seara... Agora, sobre enriquecimento ilícito, nesse caso específico, aí teve um cara que ficou rico ilicitamente, viu, Gustavo? Paulo e todo mundo que está ouvindo. É aquele Frei de Araque, aquele padre de Araque lá, que deu um aplique em todo mundo, que foi nomeado perito judicial sem entender patavinas e levou 2 milhões de reais. Esse é o esperto de todos. Agora, em Brumadinho surgiu, da terra do nada, surgiu uma tribo indígena. Agora, em Mariana, e o Ricardo Kertzmann foi cuidadoso e delicado, em Mariana, o pior governador do estado de Minas Gerais, o senhor Fernando da Mata Pimentel, e a presidente Dilma, a presidente da República à época, sobrevoaram o local do crime e foram se reunir com a diretoria da Samarco, só para a gente lembrar. E aí fizeram um acordo rápido, de afogadilho, veloz e furioso, para prejudicar, inclusive, as vítimas do rompimento, do crime ambiental na barragem do Fundão, no crime contra a vida na barragem do Fundão. Sempre lembrando que lá no Fundão foram 19 mortes, 18 corpos localizados e um corpo não localizado e não encontrado. Em Brumadinho foram 272 mortes. Brumadinho tem uma dimensão ambiental calculada em menor proporção do que a dimensão do crime ambiental que aconteceu em Mariana. Porque Mariana até hoje não conseguiu se definir a extensão do crime contra o meio ambiente. O crime cometido com o rompimento da barragem do Fundão. Lembrando sempre que esse rompimento, além de ter espalhado um mar de lamas que chegou até a foz do Rio Doce, no Espírito Santo, privou atividade agrícola, consumo de água, atividade de pesca e sobrevivência. Então a gente tem que falar sempre isso e deixar muito claro.